Obrigada pelo convite, por continuar aí nessa luta de inovação, negócios, né? Conheci o Fernando há alguns anos, né? A gente ainda não fez a harmonização, mas estamos aí. É legal, né? Porque a gente acompanha nossos colegas nessa luta de inovar na saúde, que a gente sabe que não é fácil. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Sou Emanuela Raim, sou carioca, acho que já deu para perceber pelo sotaque. Sou empreendedora, atuo no mercado há mais de 15 anos. Comecei atuando com os 18 anos de idade num grupo de oncologia, na área de atendimento. E foi muito importante, né? Você acompanha. E nesse grupo eu passei desde atendimento, marketing, educação e também coordenei ensaios clínicos. A minha formação é marketing, né? Eu coordenei 15 ensaios clínicos e para mim foi um desafio, né? Uma pessoa de marketing coordenando pesquisa clínica. Depois eu trabalhei na Mil, e eu sempre fui uma pessoa inquieta, uma intraempreendedora. Eu já estava observando esse boom, né, dessa mudança do mercado ali em 2016. Em 2017, eu saí do Rio de Janeiro para Floripa, e aí eu vejo o que é inovação, não só em saúde, mas inovação em várias frentes. E dentro, lá em Floripa mesmo, eu montei o primeiro workshop de marketing digital para médicos, isso em 2017, e fiz até hoje a CAT está junto comigo e várias outras frentes. Depois eu vim para São Paulo, onde conheci o Fernando e outros colegas, e a gente continuou nesse momento. Voltei na pandemia no Rio de Janeiro, agora estou criando fomento lá no Rio de Janeiro. Sou curadora do Innovation Week, que é o maior evento de inovação na América Latina. Vim direto de lá, inclusive semana passada estávamos lá. Essa última edição foi em torno de 150 mil pessoas, foi dando 24 dias. A nossa arena teve mais de 130 palestrantes, 40 horas por dia. Então, eu sou uma entusiasta nesse tema. Quando a gente fala de health tech, inovação e transformação de saúde, eu acho que somos nós aqui juntos que a gente faz isso acontecer. Atualmente, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Startup de Saúde. Eu tenho uma startup, né, no Whiteside, que é de experiência em saúde. E também, além disso, sou vice-presidente da BPW, que é uma rede internacional de mulheres líderes. São 40 mil mulheres espalhadas aí no mundo. E o que é a associação? Acho que é legal, para quem conhece, uma associação tem fins lucrativos, que nasce através da dor do próprio empreendedor, do startupeiro, vamos dizer assim, porque o mercado de saúde tem um gap, hoje em dia menos, mas que surgiu esse gap da inovação no mercado muito tradicional, como você vai implementar as soluções do mercado que ainda era muito fechado. Então, através disso, os próprios startupeiros montaram uma associação e atualmente somos em torno de 400 startups associadas no Brasil todo. Nós temos outros players junto conosco, como fundos de investimento, academia, governo. Então, a gente criou uma comunidade, vamos dizer assim. Eu falo que a associação não é minha, é nossa, é do sistema, é do ecossistema. E a gente tem o propósito de conectar e colaborar com todo mundo. Então, resumindo, quem sou eu, por onde eu cheguei, mas agora eu vou deixar aí a palavra para vocês, para vocês também falarem um pouquinho. Quem são vocês? Obrigado, Fernando. Prazer estar com vocês também. Eu sou o Javier. Eu sou peruano, né? Às vezes pode ser um pouquinho de espanhol na minha fala. Bom, eu vim ao Brasil há 7 anos atrás. Estudei radiologia, sou radiologista e fiz uma especialidade em MBA e também um mestrado pela Universidade de Ribeirão. Depois de 5 anos de estudar radiologia, sempre tive um intuito empreendedor. E aí, uma das coisas que chamou muito minha atenção era que as clínicas do país estavam chamando para eu voltar ao Peru para trabalhar com eles. No momento, eu estava estudando ainda mestrado e não conseguia viajar, e percebi que eles não me podiam contratar porque tinham um problema de tecnologia, interoperabilidade. Eu não conseguia levar do Brasil para o Peru. Depois disso, percebi que era um problema, montei um grupo de teleradiologia para fazer no meu país, mas nesse caminho eu percebi que existia não só o problema de interoperabilidade na radiologia, sino em outras áreas também. Aí decidi montar uma empresa com essa necessidade que encontrei no meu país, e na atualidade estamos pensando dentro da empresa levar outros tipos de produtos, o Peru internacionalizar a marca do Brasil, que é o país onde eu moro, que eu gosto muito, e
E é isso mesmo. Estamos nesse caminho e estamos conhecendo várias empresas também. Por favor, Rogério. Agradecer o Fernando, né, pela certeza do convite, o Gil, a Pierre, obrigado. Comentar todo mundo que nos assiste também, pessoas presentes, pessoas da minha esposa, prestigiar. Eu sou o Rogério Scarabello, sou advogado, tenho um escritório 100% vocacionado para a área da saúde, trabalhei com saúde. Minha experiência na área da saúde me levou até a Agência Nacional de Saúde Suplementar, fui diretor de normas de alimentação de produtos, e depois, em 2020, eu fui presidente da ANS, passei lá pela pandemia, era presidente da ANS na pandemia, e também sou advisor de várias startups, sobre questão de inovação, sobre questões de tecnologia de dados, informação dos dados, e também sou investidor em startups também, em cirurgias, faz cirurgia para quem pode pagar, plano de saúde, quem não pode esperar o SUS, e sou investidor nessa startup e de outras pessoas. Sempre fui da área da tecnologia. Uns idos de muitos anos atrás, tivemos escola de internet, tivemos empresas de computadores, software house, envolvido em questões de empreendedorismo e tecnologia. Mas o meu ponto profissional é a advocacia, e a advocacia voltada para a área da saúde. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, agradecer ao Fernando Sembranelli. É um prazer estar com vocês aqui, dividir um pouquinho desse painel, falar sobre alguns bons desafios que estamos tendo no momento, né? E me apresentando, eu sou o Wilander, pode me chamar de Will para ficar mais fácil. Eu sou coach. Alguém falou alguma coisa? Eu sou da Touch. A Touch desenvolve tecnologia. Nós somos especializados na área da saúde e levamos desde desenvolvimento para pequenas startups, para quem está iniciando agora, até grandes corporações, levando ali desenvolvimento de software, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento e melhoria de processos, sempre atuando isso tudo junto com os desafios de tecnologia também. Obrigada. Steven, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal. Um prazer conhecer todos vocês. Meu nome é Istvan, eu sou responsável por inovação no Grupo Sabin. Grupo Sabin, para quem não conhece, é um grupo de medicina diagnóstica, ficamos baseados em Brasília. Basicamente, aqui eu me envolvo em 5 frentes de inovação. Na parte de inovação aberta, nós temos um hub que chama SkyHub, que é esse espaço que vocês estão vendo agora aqui no fundo da tela. Nós temos um fundo em sociedade com o Grupo Fleury, daí de São Paulo, e o Banco Bradesco, que chama Cortex. Nós temos uma frente de atuação em Venture Builder, também ajudando no desenvolvimento de novos negócios, como Rita Saúde, mais recentemente Sabin Genômica e outros. Em quarto lugar, nós temos um núcleo de ideias dentro da empresa, que desenvolve os programas de empreendedorismo. E, por fim, tem o conselho das empresas investidas, tanto pelo Cortex quanto pelo Sabin diretamente. Então, são essas as principais frentes aí que eu me envolvo diretamente hoje em dia. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Agora o nosso papo, que é o que importa, né? Eu vou fazer uma para vocês, né? Quando a gente fala de health tech, o primeiro boom foi em 2016, né? Surgiu o primeiro boom. O segundo boom foi em 2020, na pandemia. Estamos em 2023. Esse ano está estabilizada, né? A gente não teve surgimento de novas health techs, investimentos também se estabilizaram também. Eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, o que vocês enxergam esses episódios, tanto de 2016, 2020 e agora em 2023. Começar, Rafael?
quando eu comecei a estudar um pouquinho da história das startups de saúde, né, no Brasil, eu vi que no 2017 teve ainda eu estava na faculdade, não, estava já no primeiro ano de residência da radiologia. E depois teve o 2020, né? O que chamou muito minha atenção foi que nesse processo, na faculdade de medicina, tanto da USP, como eu na USP de Ribeirão, eu não chegava a ter nenhum conhecimento do que estava acontecendo na área de tecnologia da saúde. E até agora vejo que as faculdades, elas não falam disso. Só aprendi disso quando comecei a estudar inovação em saúde, quando comecei a estudar empreendedorismo em saúde, comecei as tecnologias. Isso até agora chama muito minha atenção, porque vejo que as faculdades e a tecnologia em saúde, as empresas de tecnologia em saúde, vivem um mundo paralelo, tanto no Brasil ainda mais no país. Então, o que eu penso que no futuro tem que ter uma melhor conexão entre as faculdades e as empresas de saúde e tecnologia, tem que envolver mais as pessoas que estão dentro da faculdade, não só fazendo faculdade de medicina, mas também a residência de diferentes áreas, né? E penso que fazendo essas coisas pode ter um melhor desenvolvimento. E ao ponto que quero chegar é que, assim, eu acredito que fazendo esse tipo de conexão vai criar novas empresas de saúde, novas startups de saúde. Vai gerar, eu espero que em alguns 5 anos para frente, um impacto, tipo uma nova onda em tecnologia em saúde. Mas eu acredito que a parte educativa, as faculdades do país, elas têm que aderir um pouquinho de inovação dentro, né? Porque eu não sei se não acontecer isso, não sei o que vai acontecer um pouquinho mais para frente. E além disso, bom, o impacto econômico também é muito importante, né? Depois da pandemia teve diminuição dos investidores, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu acredito que é um processo também mundial, não só no Brasil. Legal, esse foi um ponto que eu também concordo, né? A academia, ela é um laboratório, né, de novos, não só profissionais, mas de empresas, né? Eu sempre discuto isso, né? Acho que ali iriam nascer muitas startups. Eu concordo sempre com você. Quer comentar um pouquinho? Eu, sim, tenho esse olhar, eu a parte de questão do boom, óbvio que health tech, empresas de saúde, elas não nascem em 2016, mas essa simplificação, essa ideia do health tech e daquilo que eu mais gosto da health tech, que é olhar e entender a dor do cliente, né? Ou seja, a health tech ela vem cumprir perfeitamente aquela lacuna, aquele espaço em que às vezes grandes empresas não conseguem realizar e ela consegue rapidamente, de forma muito ágil, ocupar esse espaço. Naquele momento, me pareceu que, primeiro, você tinha recursos para isso, né? Existia um recurso para isso, então você tem aquele primeiro momento de investir, né? Para que você consiga colher retornos. Então, você tem de toda sorte de soluções. Muitas não são soluções, muitas não vingam, ou seja, ela não é substitutiva, ela não preenche uma lacuna e ela não é substitutiva, ou seja, ela é um incremento de mais custo e acaba, então, sendo desinteressante para o mercado e você começa a não ter retorno financeiro, momento difícil de investir, e o momento de você olhar e pegar o retorno do seu cheque, né? Observar qual está dando certo e qual não está dando certo. Em 2020, você tem a pandemia, você tem esse olhar específico para a telesaúde, teleorientação, e que vem funcionando. Penso que esse seria um olhar mais de futuro, especificamente, e aí fazendo um link com a questão que a Javier traz a respeito da formação, porque é claro que você tem informação de tecnologia para tratar de tecnologia, mas esse link realmente não acontece. Com a lei da telesaúde, agora no ano passado, você então tem uma coisa que foi muito bacana na criação da lei, que é a inclusão da telesaúde na grade orgânica do país. Ou seja, a partir de agora, os médicos então têm na sua formação uma formação também interna. Então, nós vamos ter uma próxima geração, em algumas gerações, esse link mais tecnológico na questão de health tech
para que isso aconteça. E assim, o que vem dando certo é aquelas health techs que vem conseguindo entregar uma necessidade até então não atendida, né? Você vê esse melhoramento exponencial, esse grande melhoramento em questão de resultados diagnósticos, né? Claro que pode falar no melhoramento e na rapidez, na agilidade do diagnóstico, até porque a saúde é tempo dependente. Então, e a gente vê agora esse novo movimento, né? Mas me parece que é uma entrega natural. É que com a velocidade da tecnologia, a gente acha que a coisa acontece muito rápido, né? Maturidade, tem amadurecimento e vai se fazer entrega. Bom, você está falando da questão da academia tendo uma cadeira mesmo, né, para o médico. Lá na UERJ, lá no Rio, tem 20 anos já essa cadeira de telesaúde, né? Então, eu até brinco. Por que a gente não fala mais sobre isso? São 20 anos uma professora falando sobre telesaúde dentro de uma universidade pública. Então, isso é muito legal. Eu acho que todas as universidades, todo o ecossistema deveriam olhar mais para isso. Mas, claro, a academia profissional, o profissional de saúde, eu sempre falo, ele foi ensinado a cuidar de vidas. Hoje ele já mudou, porque ele precisa olhar a gestão. Se ele não souber gerir, como que ele vai cuidar da vida somente? Você não consegue. Então, acho que a academia, a universidade já enxergou isso. Então, mudou o modelo. Isso é muito bom. Essa lei eu não conhecia, vamos saber também. Por favor. Eu acho que esse tema é muito importante, a gente lidar com profissionais, empreendedores, técnicos o tempo todo. E eu consigo, é muito notória a dificuldade deles ter uma visão de negócio, né? Então, até isso como uma disciplina também é importante, né? Porque se cria uma cultura que não favorece tanto o empreendedorismo e quando chega no momento de agora eu quero fazer algo diferente, agora eu quero fazer algo a mais, agora eu quero empreender, e aí? Então, a maioria das vezes nós falamos, se associe com alguém que possa te ajudar com o negócio. Você é o técnico, executa muito bem, mas nenhuma empresa só vive da operação. A empresa também vive da venda, a empresa vive da estratégia. Quem é que vai fazer essa estratégia? Exatamente. Então, de um tempo para cá, eu comecei a avaliar muito essa característica no segmento da saúde, e não somente isso, né? Falando de investimentos, né? Que a fonte no fim meio que secou aí, né? Mas pandemia, um monte de coisas aconteceram. O dinheiro no passado ele acontecia, ele emergia em todos os segmentos. Todo mundo estava conseguindo construir um monte de startup. De repente, esse ano aqui não tivemos tantas startups emergindo porque também o investimento começou a ser acertado. E onde está esse dinheiro? O dinheiro não sumiu, ninguém queimou o dinheiro, ele ainda existe, ele ainda está por aí, não é verdade? Na verdade é que agora todos estão um pouco mais ansiosos por uma questão econômica e agora estão investindo em empresas que têm estratégias, validação, que já estão se posicionando no mercado, que já têm clientes, que já estão gerando faturamento. Isso é muito importante. Então, a gente vê essa evolução e eu estou louco para ver os próximos passos. Onde isso vai dar. Steven, por favor. Você que está aí há bastante tempo, né? Acompanhando desde 2016, esse boom das health techs. Comente, por favor. Na verdade, até antes, né? A gente começou aí em 2011, 2012. Já somos aí meio de dinossauros, né? Nesse mercado. E eu sinto muito a falta de pessoas de negócios nessas startups de saúde, né? Talvez esse seja um dos pontos mais recorrentes, assim, quando eu estou conversando com empresas nascentes em saúde, especialmente quando a gente está olhando empresa de biotecnologia, né? A gente vê pessoas que vêm da academia muito bem preparadas, mas não encontra ali pessoas de negócio. Então, eu até costumo brincar com o pessoal, com a brincadeira séria, né? Está pensando em montar uma health tech, antes de você ter a empresa, comece a visitar outras empresas, contrate alguém para fazer esse papel, aprender a fazer esse papel, aprender a agendar reunião, a fazer reunião. Ah, mas eu não tenho produto ainda. Tudo bem, ninguém vai te contratar mesmo, então
vai lá só para você aprender a fazer reunião, aprender a fazer uma proposta comercial, uma minuta, a discutir, porque isso tudo você não aprende na faculdade, né? Você não aprende na academia, você só aprende na prática. Eu sinto muito que muitas empresas de saúde, muitas startups de saúde deixam para ver isso num estágio já mais avançado. Então, assim, quando a gente teve esse boom aí de 2020, né, começaram a receber investimentos, aí elas saíam correndo atrás de alguém comercial. E era assim, muitos me ligavam e falavam assim, queremos indicação de alguém que seja sangue nos olhos, faca nos dentes, o mesmo perfil que todo mundo quer e não encontra do dia para a noite, né? Isso aí devia estar sendo desenvolvido dentro de casa desde o primeiro dia. Esse é o meu ponto aí, basicamente é isso. Como eu sempre falo, né? A gente tem que conversar com outras áreas, né? E aí você amplia sua mente também. Então, sempre vai ter que ter o cara técnico, o gestor de fato. Acho que a Geltec, no início, não tinha uma pessoa de business mesmo. Então, hoje em dia já temos. Era muito mais técnico. Então, eu também tenho essa visão de vocês. Agora, quando a gente fala de transformação exponencial da saúde, aí eu vou jogar aqui para vocês, eu não sei se vocês concordam comigo. Hoje saiu uma matéria da Magazine Luiza que ela está lançando o plano de saúde. Tá? Será que essa transformação exponencial vai vir das Big Techs, Google, Amazon, essas grandes empresas? Eu só joguei e saí correndo. Estamos falando um pouco, pode começar você falando isso. Isso são duas coisas. São duas coisas diferentes. Uma coisa importante, até importante e relevante, mas eu não posso falar profundamente sobre o caso específico da manchete, porque eu só vi que estava na manchete, mas ao que parece, aquilo não é um plano de saúde. Você tem que tomar cuidado, porque você não pode confundir uma coisa com outra. Então, o plano de saúde é o que está previsto na Lei 9656, onde você tem uma forma de pagamento sem limite financeiro, com integralidade de atenção, com formas de pagamento de forma com a LEA, ou seja, com garantias futuras, provisionamento dentro do ambiente regulado. Dizer o que foi dito, não posso também avaliar, não sei também se tem registro na ANS, mas da forma como está, é um desserviço ao consumidor, é um desserviço à sociedade. Esse é o primeiro ponto, precisa ficar bem claro que não é um plano de saúde. Isso é um plano de benefício, mas ali está ancorado numa seguradora, pelo que foi dito na matéria, e o seguro de saúde é um seguro especializado, também regulado pela ANS, então me parece algo muito complicado de ir para frente sobre essa bandeira de ser um plano de saúde ou um seguro de saúde. São pontos. Só para deixar claro. Eu acredito que sim, nós temos um momento desafiador em inúmeras incorporações de tecnologia, sem qualquer controle técnico, econômico, financeiro. Você não consegue mais ver dinheiro novo nesse tipo de situação. Nós temos hoje 87% de sindicalidade, ou seja, não paga os custos operacionais, como uma média, evidentemente, uma média, você não está conseguindo repassar mais reajuste, ou seja, a tendência é a despesa se aproximar muito da receita. Você tem 30% de rotatividade em um único ano, ou seja, num ambiente de 50 milhões de pessoas, 15 milhões mudaram de plano de saúde. Então, corremos o risco, e nesse movimento destrator, você tem dentro de operadora de saúde, ou seja, destratar a operadora de saúde, destratar prestador de saúde, você tem sim uma possibilidade de nós começarmos a tratar operação de saúde como commodity. E uma vez que eu desinteresso pela operação e começo a ver pela commodity, aí então você tem uma grande oportunidade muito baseada na tecnologia e principalmente na eficiência, porque na saúde é o setor menos eficiente que existe, né? Então você tem muita eficiência e aí então nós teremos, sem dúvida nenhuma, que já vem avançando a passos largos no controle de saúde, controle digital, as maiores operadoras de saúde do mundo, que é a Apple e a Amazon. Né? E no Brasil, uma solução mais interiorana, nós teremos as farmácias. Então, esse, para mim, é o futuro
da saúde do jeito que nós estamos caminhando. Você não tem mais empresas dispostas a pagar para que outro decida o que é que você tem que pagar, né? Então, não sei até quanto tempo nós teremos grandes empresas patrocinando planos de saúde dos seus empregados. Então, isso deve virar realmente um benefício, como o próprio nome diz. E aí, então, nós vamos procurar por eficiência, e essas empresas são imbatíveis, né? Eficiência tecnológica. Só eu tinha passado para o Rogério, que vocês estavam falando disso aí, bem curtinho, né? Foi ótimo de você. Eu também acho que saiu na manchete, eu acho que é um plano, um clube de benefícios, mas de saúde, porém, tem algumas coisas que realmente não estudei mais. Para falar da Big Tech, das empresas gigantes de tecnologia no mundo, como a Amazon, eu estudei a Amazon Care, que agora está saindo dos Estados Unidos. É assustador. O que eles fazem é incrível. Então, por que eles fazem isso? Porque eles têm um investimento muito grande. Eu acho que é isso, né? Então, eles conseguem fazer um SLA gigante para tudo, para entrega de medicamentos, para colocação de cirurgia muito rápida, atendimento de diferentes tipos de clínica. Então, eu não sei o que vai passar no futuro aqui no Brasil, que é o terceiro mais mercado de saúde, mas eu acho que é um foco para ele vir aqui e gerar isso. Então, também tenho medo que esse vire muito ótimo e seja desse jeito. Eu acredito que quando a gente olha esse movimento das big techs, e a gente olha um pouco para o passado recente, e olha Magazine Luiza construindo o Magazine Pay, Carrefour com o Banco Carrefour, o segundo maior emissor de cartões do Brasil, os varejistas se tornando big techs e consumindo e comprando uma série de startups para compor um ecossistema. Eu acho que, de alguma forma, aí eu não sei legislativamente como isso vai acontecer, mas eu acho que eles vão começar a apertar para conseguir encaixar e conseguir entregar uma experiência cada vez mais 360 para a base gigantesca e milionária de clientes que eles têm em mãos. Então, eles aproveitam dos dados que eles têm para tomar essas decisões e aproveitam do poder, né, de base de clientes que eles têm para conseguir alcançar o máximo de público e fazer isso virar uma nova unidade de negócio, rentabilizar startups, comprar startups também. E agora, no caso da Magazine Luiza, que saiu hoje, a notícia que foi construída dentro do Magazine Labs, né? Ou seja, construindo já dentro de casa soluções aí para a saúde. Chico? Bom, eles estão. A gente escuta falar, né, sobre as Big Techs na saúde já tem aí mais de 10 anos. A gente ainda não viu esse modelo prosperar nem nos Estados Unidos, né? A gente acha que vai haver, em algum momento, um espaço para que essas empresas atuem, mas eu não vejo eles sendo um grande provedor de saúde, tá certo? Assim, a gente fala muito aí de dados, mas lembrando que os dados que essas Big Techs têm, que são os dados que são produzidos em smartphone, em aplicativo, que são os dados que serviram de combustível aí para a revolução digital, não são os mesmos dados que você usa em saúde. Em saúde, os dados que você usa são os dados que estão nos hospitais, que estão nos laboratórios. E esses dados eles não têm acesso. Então, eu ainda vejo a saúde dependendo muito dos atores presenciais, hospitais, laboratórios, análise clínica, e evidentemente que aí você tem algumas lacunas que podem ser preenchidas por soluções de Big Techs, mas não vejo eles como grandes provedores de saúde. Essa é a minha visão. Nossa, sou o contraponto, né? Adorei. Só precisava, às vezes, fazer uma linha de raciocínio aqui e evoluir no pensamento, porque quando a gente fala em hospital, laboratório, médico, nós estamos vivendo a indústria da doença. E quando a gente fala na questão das startups, das startups, da health techs, assim, talvez seja a oportunidade de nós termos um mercado de saúde. Né? É importante a gente ter essa diferença, porque são mercados, esses dados, né? Você não vê hoje provedor de saúde, né? Tem uma APS,
bem formulado na saúde suplementar, falando também bem há 30 anos, a APS, e é bastante importante. E essas informações, colocou bem, essas informações da condição clínica dos pacientes ainda não são disponibilizadas, né? Não dá para fazer, mas eu acredito que a eficiência de você encaminhar, de você ter parcerias bem grandes Dificilmente um varejista vai virar um hospital, né? faz sentido. Exatamente. Faz nem sentido, né? É porque a complexidade de um hospital, eu falo, você quer olhar na área complexa de qualquer negócio, entra dentro de um hospital. Um hospital para um paciente, quantas pessoas que são envolvidas, né? Exato. É um stakeholder completo. Então, assim, um paciente, ele já pega toda a cadeia. Então, realmente, é uma área complexa. E aí, quando a gente fala de dados de saúde, né, a gente tem, tem a Rede Nacional de Dados de Saúde, tem as estratégias, né, do próprio Ministério da Saúde, mas a gente tem um desafio, que é a questão de integrar os dados, né? Não sei, eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, porque eu acho assim, cada um vai ter uma visão diferente aqui. Como que a gente integra esses dados, né? Como que a gente está falando de futuro e atual, como vocês enxergam isso? Eu acho que a interoperabilidade, né, e a conexão de dados é muito importante. E ela faz que o paciente seja tratado de forma integral, independentemente que seja tratado no hospital público ou clínica privada. Essa interoperabilidade, como acho que deve ser feita, primeiramente, tem que existem padrões internacionais, como a VLCT. E eu acho que impulsando o desenvolvimento desse tipo de tecnologias com estándares e padrões é muito importante para ter essa conectividade, né? Então, eu acho que o governo, por exemplo, no meu país, o governo está obrigando que todas as empresas de tecnologia de software de saúde sejam estándar AVL7, na atualidade. Está tentando criar esse tipo de leis para isso. Porque no futuro, você quer desenvolver interoperabilidade dentro do país. Isso acho que uma lei, não sei se está certo ou não, mas eles estão tentando. Alguma lei, alguma coisa? Não, ainda não. Eles estão propondo. Mas eu acho que ter um estándar de interoperabilidade dentro das empresas de saúde, em tecnologia de saúde, é muito importante. Depois, para mim, interoperabilidade já é uma realidade, de forma pequena, né? Tanto na área da radiologia, como história clínica, holística, já se conectam com eles. Mas eu acho que tem um caminho muito grande na frente, né? Um caminho tanto educativo e econômico, porque não é fácil e economicamente viável fazer o desenvolvimento para todos os sistemas de software em saúde. Eu acho que tem interoperabilidade do paciente, não sei se também é certo ou não na lei, que ele seja dono dos seus dados, mas eu acho que no futuro pode ser isso. Depois eu vou passar para A interoperabilidade é uma necessidade, até porque sem integração de dados, você, na verdade, você não tem sistema. Então, saúde suplementar, por exemplo, não é um sistema de saúde suplementar, é um setor de saúde suplementar. Você tem 700 operações diferentes, milhares de prestadores diferentes, cada um com o seu dado, cada um. Então, a integralidade disso é realmente bastante importante. Isso só será possível com uma política pública abrangente. Nós temos hoje dificuldade, por exemplo, de escrever o CID. Ou seja, precisamos passar algumas coisas muito básicas, muito elementares, para que a gente possa minimamente integrar alguma coisa, né? Então, é uma necessidade, quando você fala de sistema de gestão de saúde populacional, mas ele é um desafio que só pode ser alcançado se você tiver, por exemplo, uma política pública ampla. Eu estava assistindo uma palestra, o pessoal conversando que só na rede pública do mundo você tem 1.200 tipos de software diferentes. Não sei se o número é esse, mas tem mais de milhares de softwares diferentes. Então, como é que você integra isso? É óbvio que você tem um sistema, você precisa da integralidade dos dados. Mas isso depende de uma vontade política importante.
Concordo, né? Não tem, se não vier da política pública e falar assim, tem que fazer, como é que isso vai acontecer? Como é que os hospitais vão se integrar? Como é que vem o SUS se integra nos hospitais particulares? E eu acho que tem um desafio aí nesse meio também. Quem é que vai fazer isso? Como é que vai fazer isso? Né? Nos hospitais hoje não tem, pelo que a gente conhece aqui e conversa muito com esse segmento, é muito difícil ter um profissional especialista em integração de dados, em análise de dados que você vai fazer com os dados, né? Como é que a gente coloca, e vou colocar uma polêmica aqui, como é que a gente coloca a inteligência artificial nesse meio todo para ajudar também, né? Temos dados, temos inteligência artificial, temos uma série de temas a serem tratados aqui, mas se isso não vier top-down, digamos assim, eu acho que é um desafio que se torna cada vez mais interessante, cada vez maior. Steve? Estou 100% de acordo aí com o que foi dito. Nada a acrescentar. Ótimo. Ana, você que chegou agora, a gente começou aqui falando sobre as Big Techs, né, por nosso, né, atuamos, e aí eu puxei agora para a questão da idade. A gente sabe que o mercado de saúde é muito complexo, inclusive os hospitais, né? Como uma Big Tech vai entender a complexidade da saúde, né? Não é tão simples. Então, por isso que a gente começou a falar sobre idade. Mas conte um pouquinho sobre você, se apresente e já comenta um pouco sobre isso. Maravilha. Então, vamos fazer todos e a todas. Eu sou a Ana Carolina, de inovação aberta da Biblioteca Médica. Para a gente é um desafio muito grande trabalhar com dados, né? A gente acaba buscando um apoio em tecnologia, em health techs e até em big techs, porque a gente entende que a gente precisa de um apoio de tecnologia para conseguir realizar isso. Hoje, a gente tem uma população de 9 milhões aqui na nossa carteira de saúde e 6 milhões na carteira de banco. Então, a gente entende que sem alguém com um lugar tecnológico para conseguir nos trazer esse suporte para fazer a gestão dessas informações, de todos esses dados, a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, a gente entende que sim, tanto as Big Techs como as Não Techs são parceiros muito estratégicos para a gente conseguir levar essa qualidade assistencial para a gente é super importante. E a otimização também operacional e para que a gente consiga entregar, na verdade, todos os objetivos que a gente tem ali e sem aumentar o custo. Porque a gente tem um perfil da população das classes ali mais baixas dentro da nossa carteira. Então, a gente usa a tecnologia e usa o apoio para dessas espécies. Os colegas, eu cheguei estavam falando sobre a importância de trabalhar toda essa importância da gente conseguir fazer essa conexão, inclusive com dados públicos, e eu concordo que a gente precisa desse apoio por parte do Ministério, dessas regulações, porque existe sim um interesse por parte das empresas privadas em serem na detentoras dessa informação, usando esse paciente, né? Então, no final do dia, a gente precisa trazer essa autonomia até para a gente usar essa cultura que a gente tem não só aqui no Brasil, como em lugares. Acho que as pessoas pensam que saúde ela só é resolvida dentro do hospital, trazendo um pouco dessa autonomia também para a gente conseguir ter uma melhora na entrega de assistência. Perfeito. O dado é nosso, é de cada um. Quando você vai, eu já tentei fazer isso, né? Ir para o hospital, eu falei, eu quero meu prontuário. Você tem que ir, não sei aonde, eu falei, complexidade, né? E lá fora você vende os dados, né? No Brasil você ganha dinheiro e está vendendo seus dados. Então, assim, é interessante esse ponto de vista também. Agora, conta um pouquinho sobre a sua empresa e como que você atua, né, na situação lá fora e você vem para o Brasil. Tá. Bom, a empresa foi criada há 3 anos. E, como eu falei, foi desenvolvida por uma necessidade que eu tinha visto no país. E essa necessidade, inicialmente, eu tentei levar a solução. Conseguimos ter uma boa presença no país e também chegar a encontrar uma dificuldade ou uma falta de caminhos entre as empresas do Brasil e do Peru, que chamam muito de atenção. As tecnologias de saúde do Peru são predominantemente americanas, europeias e asiáticas, e as principais relações de tecnologia que existem no país são com as pessoas que falam espanhol, Chile, Colômbia e Espanha. E chamou muito isso de atenção, achei que era muito importante para desenvolver. Então, no próximo ano, a gente está tentando ter umas pontes mais fortes entre o Brasil e o país, vendo também as dificuldades, né?
na qualidade, fazemos avaliações dos problemas que existem no sistema público, tanto no privado, porque lá ainda tem dificuldades também na parte privada também. Então, você faz uma avaliação das necessidades que existem no país e você pode apresentar a empresa do Brasil que faça desenvolver umas soluções. Além que também somos uma prestadora de serviços, né? A gente presta serviço de qualidade para lá. Você pega daqui e leva para lá? A gente fazemos apresentações das empresas que acreditam mais, principalmente focado em tecnologia com impacto social. Então, gosto muito dessa área do empreendedorismo social e vejo que tanto o Brasil como o Peru precisam desse tipo de empreendedorismo. Tento focar nas tecnologias que fazem impacto social. Na atualidade, então, por que social? O governo é uma interesse. Então, já vai gente do estado de Lima e proximamente do governo irá ver as possibilidades de fazer as promoções com o brasileiro assim. E olha que aqui é bastante desafio, né? Porque quando você fala do Brasil, ele tem, eu falo que multicultural, né? Não posso comparar sul, norte, nordeste, sul. Então, assim, eles têm a questão de cultura, de ensino, então imagina que vai ser um desafio você pegar esses dados. Né? Sim, é um desafio. É bastante grande, mas para mim é bastante beneficioso. Eu moro aqui, eu gosto muito do Brasil e também fico grato quando eu presento, quando eu vejo necessidades do país que você resolvidas, não só pela tecnologia, sino por dentro, tá? Porque a pessoa, um grupo de pessoas com a tecnologia, eu acredito que a tecnologia só não faz a solução. Legal. Gente, agora comecei. A pandemia veio, acelerou, né? Eu falo de 10 anos para 3 meses no mercado de saúde. Só que a parte regulatória não acompanhou tão rápido assim. A tecnologia ela avança muito rápido. Qual é a sua visão sobre isso? Né? Como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Tanto a parte regulatória, como a parte da tecnologia. Né? Eu acho que é um desafio no Brasil. Duas coisas, né? A parte regulatória da agência. Sim. A agência, dia 12 de março foi determinada a pandemia. Então, dia 12 de março, e logo nessa primeira semana, já foi publicada uma nota explicando as questões da telesaúde. E, imediatamente, o que nós entendemos é que a consulta por vídeo, a telesaúde, a teleorientação, nada mais é do que uma modalidade. Uma modalidade, ou que uma consulta, se você faz uma consulta no hospital e faz uma consulta no consultório, elas são modalidades de consulta. Então, a regulação, na minha opinião, respondeu muito bem, muito rápido a essa questão. Talvez a gente confunda um pouco o papel do regulador. O papel do regulador é olhar para as coisas e entender que o melhor que ele faz é não fazer nada. Porque se ele intervém na regulação, ele simplesmente acabaria com a evolução da telesaúde. Eu vou dar um exemplo muito simples que vocês devem se lembrar. Quem se lembra do patinete? Quanto tempo depois da publicação da lei do patinete durou o patinete? Isso é uma intervenção equivocada na regulação. Às vezes nós queremos uma regulação para os outros e esquecemos de olhar para que serve a regulação. Né? Então, a regulação deixa o mercado desenvolver e você olha se aparece alguma falha de mercado. Então, na minha opinião, em relação a isso, não houve essa demora na regulação. Foi pronto, foi determinado. Agora, com a lei, você precisa esperar o desenvolvimento da saúde, da telesaúde, ver se existe alguma falha nesse mercado e aí, então, atuar com regulação e acompanhar e, se for possível, não fazer nada para não atrapalhar o desenvolvimento do mercado. Isso vale para isso vale para as health techs, todo dia vai alguém na ANS pedir para regular as health techs, isso vale para as clínicas populares, clínicas de benefício, laboratório de bairro, enfim. O melhor é não regular isso dessa forma. A outra ação regulatória, que aí são os conselhos federais de medicina,
e então a lei veio da Adriana Ventura, passado, e aí então acabou dando todo esse arcabouço legal para que a regulação pudesse ser feita. E, então, o Brasil foi o que mais rápido desenvolveu, foi o que mais demorou, mas foi o que mais rápido desenvolveu, né? Demorou 20 anos, mas em 2 desenvolveu rapidamente a questão da telesaúde, da teleorientação, da medicina, e para mim, eu já falei, realmente é muito importante. Na formação, nós precisamos ter uma formação acadêmica, discussão tecnológica acadêmica, porque isso. Temos um marco legal das startups agora. A gente teve alguns avanços. O LGPD, né? Você tem a regulação da LGPD. Você vê que a LGPD é muito interessante. Diferente da ANS, a ANS entra no mercado já existente. A LGPD começa no mercado e você vê o que ela está fazendo. Ela está observando o mercado, criando suas resoluções de acordo com o que se identifica a falha de mercado. Isso é uma regulação. Querem comentar um pouquinho sobre a questão? Eu vou para você. Eu queria saber quais são os maiores desafios de uma corporação quando se trata de inovação e transformação digital, do seu ponto de vista. Olha, a gente atende algumas grandes corporações, inclusive indústrias aqui no Brasil, com o seguinte desafio de implementar projetos de inovação lá dentro. Então, eu acho que o desafio número 1 começa com a cultura. Antes da inovação, vem a cultura. Como é o mindset dessa empresa? Como é o mindset dos gestores da empresa, do CEO dessa empresa? E isso precisa sempre vir top-down, precisa descer. Não adianta começar de baixo se você não tem a concordância da empresa. Então, acho que esse é um dos primeiros e maiores desafios, às vezes, da gente colocar a mão em qualquer massa para fazer alguma coisa acontecer. E, em segundo lugar, desenhar projetos baseados em negócios muito bem estruturados. Entender qual o objetivo daquele projeto, eu vou inovar, essa é uma inovação de produto, essa é uma inovação de processo, como é que a gente implementa isso, quais são os processos, né? Qual é o framework que você pode implementar naquela empresa que vai se encaixar, inclusive, culturalmente naquela empresa. Então, eu acredito que esses são alguns desafios que nós nos deparamos no dia a dia com alguns grandes players do mercado e players que têm milhares de ideias, milhares de iniciativas, mas que acabam deixando na mesa por falta de uma estruturação, por falta de uma estrutura, inclusive de equipe, por falta de escolher bons parceiros para executar projetos, para desenvolver projetos, por falta de entender mercado, ligar, fazer o básico, ligar para o cliente, ligar para a pessoa que você vai resolver aquela dor e entender se aquela é uma dor de fato. Então, isso é muito importante na hora de você construir um projeto, isso é muito importante na hora de você produzir um produto, né? É ter uma base estrutural muito bem concebida ali para que você possa implementar isso e depois testar dentro da empresa, né? Que aí começam outros desafios também, que é validar hipóteses. Eu posso falar de uma técnica sobre isso. Eu acho que a gente teve um desafio muito parecido com o que você trouxe, onde a gente começou. Vamos fazer inovação na companhia, vamos abrir um programa de inovação aberta, receber as startups, mapeando os desafios que as áreas possuíam, trouxemos as startups, fizemos os matches entre os desafios e as soluções existentes, porém aí a gente esbarrou em cultura, o quanto a própria área de tecnologia não estava pronta para receber aquelas soluções a partir do momento que a gente conseguiu fazer a validação. Então, a nossa área de cultura, nosso grupo, nasceu depois da inovação aberta, foi um aprendizado. Exatamente, aprender. Depois que a gente começou todo esse trabalho de cultura, a gente tem várias iniciativas, desde programa de embaixadores, programa de mentores, programa de líderes ali dentro das áreas, com informações. E essa questão do top-down, a gente percebeu o quanto ela foi estratégica para a gente. Na próxima semana, a gente comemora o Dia Nacional da a gente vai ter várias atividades na Semana da Inovação. Primeiro dia, vídeo do presidente falando para todo mundo. Isso aí. Senão não tem engajamento.
E o outro ponto, agora pensando nesse cenário que a gente vive hoje de escassez, onde as torneiras estão fechadas, né, em relação a dinheiro, inclusive para inovação, e não é por falta de interesse, é pelo reflexo do mercado mesmo. Então, todo mundo precisou reduzir custos. E aí a gente percebe, vários desafios, eu percebo que hoje a gente tem um medo de arriscar muito grande nos cargos executivos, porque ninguém quer errar e gerar custo para a empresa. E aí a gente entra no ponto de que quanto esses executivos a gente fez esse trabalho de engajar com relação à inovação, mas qual que é a visão? Quanto que essas pessoas, não só dentro do Sul, mas no mercado como todo, sabem calcular efetivamente um retorno sobre investimento? Porque aí, a hora que a gente chega com a solução, se essa empresa só tem uma visão de curto prazo, olha, eu gasto tanto hoje com isso daqui, a solução custa tanto, mas será que ela sabe calcular o custo de utilidade? Ela sabe fazer esse cálculo de quanto essa solução vai gerar de benefícios no médio e longo prazo? Então, eu acho que essa falta de uniformidade, dessa falta de conhecimento mesmo de como fazer esse cálculo, de trabalhar isso, acaba passando, porque nenhum diretor quer ser o responsável por trazer uma solução que vai gerar prejuízo para a empresa. Como ele não sabe fazer esse cálculo, ele não dá esse salto. E aí entra um pouco nessa questão cultural. O apetite ao risco é uma das coisas que sempre avalia dentro de uma empresa, quando já faz um diagnóstico de inovação, de mentalidade, de mindset inovador. Porque se a gestão não tem esse apetite ao risco, se ela não tem, se tem receios, a gente tem que trabalhar isso. Como é que você vai trabalhar a inovação num lugar que não quer arriscar? Como é que você vai trabalhar a inovação que é algo que você olha lá para o futuro, né? E o resultado, muitas das vezes, não vai ser a curto prazo e a diretoria está cobrando, né, resultado para ontem. A área da inovação tem milhares de desafios para serem cumpridos. Mas é assim que funciona, esse é o game, né, gente? E eu acho que não pode falar mesmo que você quer outra coisa. E essa questão do desafio, do apetite ao risco, eu acho que ela precisa ter uma base. É mais que a pessoa querer. Então, eu acho que é super importante a gente conseguir trazer esse conhecimento e esse nivelamento de conhecimento entre a alta liderança, né, conselho, para que aconteça realmente. E essa política não seja face da emoção, ela seja baseada numa estratégia. Estiva, você pode comentar? São desafios? Sim. Eu acho que assim, vou falar o que eu acho em geral, né? Eu trabalhei em operadora, trabalhei em indústria farmacêutica e hoje em dia trabalho em medicina diagnóstica. Eu acho que tem alguns pontos, né? Acho que o primeiro ponto é que a gente é um setor que gosta de seguir protocolos, né? A gente tem profissionais que estudam a fundo, né, protocolos, não porque acham bonito, mas porque sabem que isso aí é importante, gostam de cumprir protocolos que são baseados em evidências científicas de coisas que já aconteceram, não de coisas que irão acontecer, né? Então, assim, as pessoas se orgulham na saúde de seguir esses protocolos, de ter acreditações. As pessoas têm muito orgulho quando conseguem uma acreditação, no nosso caso é PALC, né, ISO. Então, assim, de fato, é uma empresa que a gente pode falar que ela é positivamente conservadora, né? Porque as pessoas falam assim, o setor de saúde é conservador. Ele é um setor que gosta de conservar as vidas, que gosta de conservar a saúde. Então, nem sempre ser conservador é sinônimo de uma coisa negativa, né? Todo mundo aí, quando está doente, quando está com um filho doente em casa, procura saber quem conhece um médico que já tratou daquela doença e teve sucesso, né? Quem que já tratou essa doença e teve sucesso, né? Então, você está querendo repetir uma história passada, né? Ninguém fala assim, meu filho está doente, eu quero saber quem é o médico que está bolando algum tratamento diferente, que vai me pagar de uma forma que eu não conheço. Então, nós somos todos, de certa forma, conservadores quando a gente fala de saúde. Esse é um ponto. Outro ponto que eu vejo, assim, tem uma questão regulatória que a gente não consegue fugir disso. Então, assim, pegar hoje o caso de uma medicina diagnóstica, a gente criar um teste absolutamente inédito hoje, eu brinco assim, de criar um iPhone 20, né, dentro do NTO, se isso não estiver no rol, né, da ANS, não vai ter pagador para esse exame. Se o médico não solicitar esse exame, você também não vai fazer esse exame para alguém que não tem o pedido. Então, assim, depende de todo um encadeamento
né, para que você consiga dar um passo. Então, essa é uma questão que a gente tem que aprender, né, a lidar com isso também, né, um sistema muito fragmentado e que também depende de regulamentação. E o terceiro ponto, né, antes de vir para a saúde, na minha experiência pessoal, eu trabalhei em bancos, trabalhei em varejo e trabalhei em telecom, né? Eu não conheci nenhum setor tão plugado na operação no dia a dia quanto o setor de saúde. É um setor que trabalha em regime praticamente de urgência e emergência. Você está preocupado assim, em fazer a fila andar, em botar o paciente para dentro, em dar alta, o paciente tem que sair. A gente mede no medicina diagnóstica o TAT por segundos, né? Quantos exames entraram, quantos exames saíram. Somos muito drivados pelo dia a dia, né? Então, assim, a gente também tem essa dificuldade adicional, vamos falar assim, de fazer pensamentos de muito longo prazo, né? Isso não está muito assim no DNA, na minha opinião, né, das pessoas que trabalham em saúde. Eu acho que são fatores que a gente aprende a lidar com isso com o tempo, né? Acho que a dificuldade, talvez, de você inovar na saúde seja você fazer as coisas acontecerem, levando em conta todos esses fatores. Não no sentido de fazer com que eles deixem de existir, porque não vão deixar, né? O setor é regulado, nós temos protocolos, preocupações com o dia a dia, com segurança do paciente. Agora, conseguir inovar dentro disso, realmente aí é uma arte. Bom, já deu 1 hora já, de papo. Passou rápido. Vou falar agora para todo mundo, né? Quais são as barreiras que enfrentamos para chegar à exponencialidade no mercado de saúde? Começar comigo. As barreiras do mercado. Para gente chegar... Eu acho que depende muito do gestor. A gestão dentro das instituições, para mim, eu acho que a barreira é muito forte. A visão que tem o gestor, independentemente público-privado, é o que vai marcar um diferencial. Por quê? Porque o gestor vai mexer o grupo dentro da clínica, dentro da instituição, ele vai conseguir ver quais são as melhores práticas para aplicar a tecnologia dentro da instituição. E muitas vezes, por exemplo, quando eu trabalho com tecnologia, eu vi que ser uma barreira muito grande, muito forte até agora. No Brasil, eu acho que existe já nas instituições um intuito de gerar inovação e de ter um lab, independentemente da parte pública, privada, do varejo, ele já tem hub de saúde, mas ainda em muitas instituições, tanto do Brasil como fora do Brasil, existe essa barreira, né? Outra, para mim, é que ainda a tecnologia é muito desigual. Como tinha falado hoje pela manhã, tem muitos lugares que não chega a internet ainda, não chega a tecnologia nesses lugares. Então, uma ODS 10 que ainda tem que ser muito bem puxada. E também, eu acho que é muito importante saber que a tecnologia por si só não vai fazer nada. Tem que ter as pessoas do lado, né? Então, isso daí é um jeito de gestão. Porque, por exemplo, para poder levar a tecnologia a lugar onde não tem internet, não, a ideia não é pôr internet para todo mundo no lugar, então é fazer uma gestão para que tenha um lugar específico onde tem internet e tenha um grupo de pessoas ao redor para poder aplicar a tecnologia. Então, isso para mim é fundamental, né? Uma das barreiras. Pensando no crescimento exponencial, que foi o que você disse na sua pergunta, eu acho que para ser exponencial a gente precisa ter ali uma solução que seja replicável e que ela chegue a um volume alto de pessoas. E eu acho que é isso que falta hoje, os players se conversarem mais. E não só isso, enxergar um pouco mais o que é a população, não só do Brasil, como seu público-alvo, pensar nas pessoas de uma forma mais plural. Muita tecnologia, a gente tem muitas startups, a gente tem muitas fintechs fazendo as mesmas coisas, partindo das mesmas bases e considerando que as pessoas são os determinantes sociais de saúde estão aí, não são à toa. Não é porque um grupo de pessoas que não tem que fazer criar, porque isso impacta, é importante, isso precisa ser avaliado, precisa ser considerado na hora de se criar uma instituição. A gente vive num país maravilhoso, mas são mais pobres. Então, a gente precisa considerar isso na hora de trazer uma tecnologia para esse perfil de população.
Então, a gente vê muita solução sendo desenvolvida, pensada numa tecnologia onde você vai baixar um aplicativo super pesado, com uma baita tecnologia. Tem gente que não tem nem espaço porque a capacidade do telefone dela é limitada, a capacidade de internet é limitada. Entender as pessoas, entender essa pluralidade das pessoas em todos os aspectos. Então, eu acho que quando a gente se olhar mais, a gente vai conseguir pensar soluções que possível ser escaláveis e A barreira cultural, questão de gestão, eu falar que a gente fica pensando muito na questão do problema, né, e não na questão da solução. Claro que a questão do celular é uma barreira, porque a gente pensa como suprir essa barreira do celular, né? A gente não consegue sentar numa mesa para dialogar todos os players em um sistema de saúde extremamente fragmentado, extremamente desigual, para que isso ocorra. Tem política de desenvolvimento, até tem vários editais bem legais, bem tem dinheiro para desenvolver, para desenvolvimento, mas a gente não consegue pensar só na determinada saúde, sabe? Tudo nossa lógica de pensamento, por exemplo, se pega um operador de saúde, ele pensa na carteira dele, para buscar soluções para maximizar, maximizar resultados. Então, você não tem assim, uma tecnologia em que você consiga desenvolver para todo o país. O que é impressionante, né? Porque o nosso país tem um mercado impressionante, incrível. Você consiga desenvolver. Outras empresas têm feito esse desenvolvimento cultural, empresarial, né? Não se preocupando com a questão da venda, mas sim das suas operações. Né? Então, isso maximiza bem a questão do resultado das tecnologias que são incorporadas. Você vê operadoras, prestadores, fazendo todo esse alinhamento de tecnologia, esse alinhamento de informações, essa integralidade de dados, para que a operação seja mais viável e possa se estender mais. É uma questão cultural mesmo, questão... Na verdade, assim, quando a gente conseguir levar essa discussão para uma geração, né, isso leva uma geração, quando ele for substituir, quando a tecnologia substituir, não incrementar, simplesmente querer incrementar custo, né, quando ela tiver uma substituição com ganho, isso leva. Mas barreiras mesmo, eu vejo um pouco o financiamento público que isso possa ter desenvolvido, vejo um pouco a vontade política também, para que você tenha planos de desenvolvimento para isso, que é isso continuar no treino. Bom, o que falta, que eu acho que falta para a gente alcançar a exponencialidade, primeiro é mais encontros como esse. Eu acho que aqui é benéfico para todos, né? A gente difundir isso aqui, não só em São Paulo. Aí, segundo, vem a questão cultural. Furar a bolha, né? Por que tudo tem que estar aqui? Né? Isso pode estar no Brasil inteiro. Eu acho que a gente está no caminho, né? Vamos chegar lá, porque estão vindo iniciativas, estão vindo startups, já existem muitas coisas que estão difundindo, que estão exponencializando, esses atendimentos, os teleatendimentos já estão ajudando com isso, e isso é só a ponta do iceberg. Mas eu acredito que a gente está no caminho para chegar lá, na exponencialidade, cada vez mais, né? Mas eu acredito que barreira cultural, acho que é uma das maiores, assim, difundir as pessoas, a pluralidade da informação, né? Por que as coisas da saúde têm que ser tão difíceis de entender, né? Para o paciente, para a ponta final. Não, isso pode ser mais prático, mais fácil. Então, talvez trabalhar um pouco nesse sentido também, para que a outra ponta, a ponta do paciente, ela consiga emergir, entender o que está acontecendo, entender as possibilidades, né, que existem no mercado. Sabe uma coisa? Acho que até o Steve tem condição de falar bem melhor, né? Mas assim, quando você pega, por exemplo,
o Silvio falou que trabalhou em vários setores, que eu acho legal. Quando você pega a questão da tecnologia, você pega a questão bancária, antes da tecnologia, ele tem toda uma infraestrutura para segurar isso, entendeu? Essa, para mim, é a principal barreira. Você não tem onde apoiar. Então, é um pedaço daqui, com um pedaço dali, com um pedaço dali, para ver se funciona. Mas eu acho que esse filme me muito, até com as estruturas que ele trabalha. Desculpa ter mas é isso mesmo. Está mudo, senhor. Está mudo. Está mudo. Isso, Ivan, tá mudo. Boa. Desculpa, gente, desculpa. Não, perfeito. Eu trabalhei com inovação em banco e quando você sentava em reunião para criar algum serviço novo, produto novo, você já sabia com quem você tinha que falar. Então, aqui ó, tem CETIP, aqui tem SUSEP, aqui na saúde você não tem com quem falar, entendeu? Você não tem essas caixinhas, né? E quando você fala de infraestrutura, eu estou entendendo que é tanto a infraestrutura física quanto essa infraestrutura institucional também, né? Então, assim, é realmente uma grande dificuldade, né? Agora, assim, essa questão do exponencial, só para dar uma pequena contribuição, estava ouvindo com atenção quando vocês falavam, qual que é a empresa de saúde global, né? A gente fala aí das big techs, né? Elas são exponenciais porque elas são globais. Então, assim, o Facebook, ele cresce no mundo inteiro, né? A Amazon também, o Google, etc. Né? Qual é a empresa de saúde exponencial que está no mundo inteiro? Então, aí você pega o caso da United Health, uma empresa do mundo, chega no Brasil, né? Tá à venda. Então, assim, você vê que não é tão fácil assim, né? Na saúde, você montar negócios mundiais, globais, essa escala toda na saúde, ela realmente se mostra um desafio, né? Então, acho que esse é um bom exercício da gente se questionar, né? Por que que na saúde a gente não tem essas empresas mundiais, né? Bom, gente, quando passa rápido, né? Gente, obrigada, foi ótimo, Pablo. Eu acho que é isso, educação, colaboração e tratar pessoas, né? Acho que é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, eu tento fazer, acho que vocês também estão aqui. Obrigada, Fernando. Vamos fazer a nossa Bora fazer a conclusão. Steve, como é que ele vai aparecer? Ele vai Aqui, ó. Não. Eu acho que vai ser aqui. E aí, Escreve meu nome na foto só. Aê, peraí. Mais um também. Lá agora, ó, celulares ali, ó. Bom, Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer. Viu? Obrigada pelo papo. Cristiano, me toque não, vem aí. Bom, Obrigada, muito prazer. Todo mundo. foi ótimo. Pode ser conversa, gente. Vai todos. Então, você toca. Agora uma feliz, a última. Podem comemorar. Aê! Obrigado, gente. Obrigado. Gostei muito da sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Ótimo. Rogério, você queria com você. E aí? Bom, só para ele passar. Tudo bem, tudo bem. Tchau. Tchau.